Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa reunião doutrinária virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso, hoje, do dia 10. Lembrando que só vamos ter mais esse ano a reunião da semana que vem. Depois a gente vai fazer um breve recesso e voltamos no dia 7 de janeiro, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar para a nossa irmã Clarice, que é responsável pelo estudo de hoje. Ela trouxe página, vai fazer a prece inicial. E a gente volta, então, depois, só lá no finalzinho. Só no momento dos comentários, tá bom? Clarice, a palavra é sua, minha amiga. Sim. Então, vou ler uma mensagem do Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. A mensagem diz o seguinte: somente lobos caem em armadilha de lobos, leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação, o da desonra, quando agredido ou malsinado. És o que vives interiormente e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque está elogiados, ou ficarás pior porque combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus, mentalizar a espiritualidade amiga, rogar nesse momento o amparo, a proteção, para que possamos, nessa noite de hoje, reunidos, em nome de Jesus, aprender um pouco mais acerca dos ensinamentos do nosso querido Mestre, tendo como base, como apoio, a nossa doutrina espírita. Então, na noite de hoje, nós preparamos o tema Natal na visão espírita. Nós estamos no dia 10 de dezembro, muito próximo dessa data. A gente vê no dia a dia, né, nas ruas, nas lojas, na televisão, em todo lugar, né, o apelo, a chamada para essa data. E sabemos que, às vezes, temos uma visão muito equivocada. Nós entramos dentro de um fluxo de pensamento, de comportamento, e esquecemos o verdadeiro motivo, né, a verdadeira comemoração que devemos fazer nesta data. Então, nós vamos começar tendo uma visão de onde vem o termo Natal. Né? Por que dia 25 de dezembro comemoramos o Natal? Desde quando se comemora esta data? Qual o espírito do Natal? Qual o significado dos presentes, das árvores, do Papai Noel, do presépio, né? Que são tantos símbolos que nos remetem ao Natal, que faz parte da nossa vida desde que nascemos, e de onde vem, o que significa cada um desses símbolos que nos acompanha, né, em toda a nossa vida. A palavra Natal, ela vem do latim natale, que significa nascimento. E é justamente nessa data que se comemora o nascimento do Cristo, dia 25 de dezembro. A festa do Natal, ela foi instituída oficialmente pelo bispo romano Libério no ano 354. Essa informação está no livro Essência do Natal, da editora Martim Claret. Então, desde o ano 354, se comemora, se faz uma festa, né, comemorando o nascimento do Cristo. E qual é a data do nascimento do Cristo? Existe uma data? Alguns povos dizem que é 1º de janeiro, outros 6 de janeiro, outros 25 de março, 20 de maio. Nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. O nascimento do Cristo sempre esteve envolvido em controvérsias. Para uns seria 1º de janeiro, para outros dia 6 de janeiro, 20 de março, 20 de maio. As igrejas orientais, desde o século IV, celebram a Epifânia, que é a aparição, a manifestação, em 6 de janeiro, cujo simbolismo referia-se ao mistério da vinda ao mundo do Verbo divino feito homem. Bom, em Roma, desde o tempo do imperador Aureliano, que governou no ano 274 depois de Cristo, o dia 25 de dezembro, que é o dia considerado
do solstício de inverno no calendário juliano era consagrado ao Natalis Solis Invicti, uma festa mitriaca, pagã, do nascimento vitorioso do Sol. Então, era uma festa pagã em que, nesse dia 25 de dezembro, se comemorava uma festa chamada Nascimento Vitorioso do Sol. E a Igreja Romana, paralelamente a essa festa, essa comemoração que já existia na Igreja pagã, ela passou a incentivar a festa cristã do Natale de Cristo, considerando como Cristo o verdadeiro sol da justiça. Então, como se comemorava numa festa pagã o nascimento vitorioso do sol, em função a um fenômeno que ocorre no inverno, né, no hemisfério norte é inverno, no dia 25 de dezembro. Então, paralelamente, a Igreja Romana, né, adaptou essa festa, né, a uma festa comemorando o nascimento de Cristo, que eles também consideravam o sol da justiça. Então, esta festa foi seguidamente ocorrendo e se estendeu por todo o Ocidente, não tardando também a ser adotada em todas as igrejas orientais. Então, a partir daí, foi se difundindo essa data, 25 de dezembro, como do nascimento do Cristo, e a partir daí, né, quase o nosso planeta, essa festa é considerada, ela é realizada no 25 de dezembro. Pelas observações dos chineses, o Natal seria em março, né, por isso está em 25 de março, porque foi quando um cometa, tal como a estrela de Belém, reluziu na noite asiática no século V depois de Cristo. Como data festiva, né, então o Natal é um arranjo inventado pela Igreja e enriquecido através do tempo pela incorporação de hábitos e costumes das mais variadas culturas. Então a gente vai vendo que não só a data natalina, mas todos os símbolos relacionados ao Natal, ele é fruto de uma imensa contribuição de diferentes culturas ao longo, né, do tempo, ao longo dos séculos. Então, a árvore de Natal, por exemplo, é uma contribuição alemã do século VIII. Tá? Então, a história da árvore do Natal teve início em civilizações antigas que habitaram os continentes europeus e asiáticos no terceiro milênio antes do Cristo, que considerava as árvores como um símbolo divino. Então, antes do Cristo, já as árvores eram consideradas um símbolo divino. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos cortavam os pinheiros, levavam para os seus lares e os enfeitavam de forma muito semelhante ao que a gente faz hoje no Natal. Essa tradição passou, né, aos povos germânicos, que colocaram um presente para as crianças sobre o carvalho sagrado de Odin, que era um costume pagão de fazer uma consagração ao carvalho sagrado de Odin, que era um deus pagão, em homenagem, né, a esse momento dessa consagração a esse deus, eles colocavam um presente para as crianças embaixo das árvores. Então acredita-se que a primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. Há outras versões, porém, segundo outros historiadores, a árvore de Natal teria realmente surgido na Alemanha no século XVI ao século XVIII. Durante o século XIX, a prática foi levada para outros países europeus e para os Estados Unidos. E no século XX é que chegou aqui na América Latina. Então vejam que toda uma contribuição ao longo dos tempos, antes de Cristo, a árvore já era reverenciada, já era adotada como algo divino e foi se desenvolvendo ao longo dos séculos essa tradição. O Papai Noel. O Papai Noel também é um símbolo, né, muito usado no Natal. E Papai Noel, ele surgiu na história e diretamente relacionado com São Nicolau de Myra, também chamado de Nicolau Taumaturgo,
Nicolau era um bispo cristão que viveu no século III depois de Cristo, e São Nicolau, ele viveu na Ásia Menor, uma região que corresponde hoje à Turquia, e ficou conhecido por sua generosidade. Esse religioso, São Nicolau, era filho de uma família que tinha dinheiro, abastada, e após a morte prematura dos pais de Nicolau, ele herdou toda a riqueza da família e passou então a utilizar a herança para distribuir presente entre os pobres, sobretudo para as crianças órfãs. E entre os atos de caridade de São Nicolau, teve vários casos, mas um deles é que ele ajudou uma família que tinha umas crianças muito pobres, e as meninas tinham, exceto por muita pobreza, tinha possibilidade de se tornar prostituta. Então ele deu parte da herança deles, passou a herança para as meninas, para que evitar que isso acontecesse. Então passou-se a ter essa visão da Igreja Católica, dessa figura desse homem bondoso. Papai Noel, ele se assemelha muito, o Papai Noel que nós conhecemos muito hoje, ele se assemelha muito a São Nicolau. Ele é um senhor forte, de barba branca, de trajes vermelhos, um velhinho. Então, a devoção a São Nicolau é muito forte em muitos países, como na Itália, por exemplo. Além disso, esse santo católico, ele se tornou padroeiro dos pobres, dos órfãos, em algumas nações, como a Grécia e a Rússia. Então, em homenagem a São Nicolau, que tinha essa imagem de um senhor velhinho, de cabelo branco, fortinho, e por a sua bondade com as crianças, distribuindo alimento, brinquedos, foi usada a imagem de São Nicolau para representar o Papai Noel. A outro símbolo que se tem do Natal é o costume de se dar cartões de Natal. Esse costume, ele começou na Inglaterra no século XIX. Então, o primeiro cartão de Natal foi dado na Inglaterra, e isso foi dado por um Sir Henry Cole, que ele era diretor do Museu Britânico, e ele gostava muito na época de Natal, de escrever mensagem para os amigos, cartinhas para as famílias, para os familiares e para os amigos. Mas teve um ano que ele estava muito ocupado, 1845, e ele não conseguiu escrever como ele gostaria, não estava conseguindo escrever como ele gostaria o cartão de Natal. Então ele contratou um pintor, John Callcott Horsley, que foi incumbido dessa missão. Desenhou esse cartão que está aí na tela, desenhou, que foi o primeiro cartão de Natal que se foi dado, desenhou uma família ao redor de uma mesa abastada, farta, e colocou do lado crianças pobres, e aí mostrando ele alimentando essas crianças pobres. Ele imprimiu 1000 cópias desse cartão que foi pintado por o pintor John Callcott Horsley e distribuiu para os amigos, para os conhecidos, para os familiares. E essa ideia, ela foi uma ideia inovadora, e no ano seguinte ele continuou a praticar e as pessoas se aderiram a esse costume, e a partir daí o mundo inteiro passou a oferecer cartão de Natal. Outro símbolo é o presépio de Natal. O presépio, ele foi introduzido no século XII por Francisco de Assis. Então, aí nós temos a figura do presépio, José, Maria, Menino Jesus e os Reis Magos, e essa visão foi introduzida por Francisco de Assis. Foi ele que criou essa ideia de montar o presépio. As árvores, como eu falei para vocês, eram muito cultuadas até antes do nascimento de Jesus. 3 séculos antes, a árvore já era considerado algo divino, e a árvore, ela foi reforçada, a importância da árvore no Natal por São Bonifácio. Ele disse que o pinheiro seria uma árvore sagrada. Por que o pinheiro era uma árvore sagrada? A sua madeira seria utilizada na construção de casas, e o pinheiro era a árvore da paz e de Cristo.
naquela época, né, em que São Bonifácio era um bispo, depois se tornou santo, né? E ele é que enalteceu a importância de ter a árvore como um símbolo importante, um símbolo divino. E realmente é muito belo, se vocês verem a foto aí do lado, um pinheiro na noite de Natal, quando a Europa está coberta de neve, e há um efeito especial, porque o pinheiro coberto de branco, coberto de neve, recebendo a luz da lua, essa luz noturna, dá uma visão toda especial ao pinheiro, como vocês veem aí. Então, aí o pinheiro, né, passou a ser uma árvore da paz e do Cristo e passou a ser cultivado o uso da árvore de Natal. Bom, todos esses símbolos foram sendo introduzidos ao longo do tempo no Natal, vindo de várias culturas, de vários povos, cada um tinha uma razão e um motivo para poder se associar ao nascimento de Cristo. Bom, e como Cristo chegou até nós, né? As profecias já diziam que chegaria o Messias. Então, Isaías, né, no Velho Testamento, a gente vê as menções de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. E tu, Belém, Efrata, de ti sairá o que será Senhor de Israel. Então, as profecias já vinham dizendo há muito tempo que o planeta Terra receberia, né, um Messias, que traria, né, uma nova visão de mundo, uma nova visão de Deus, né, do Pai Celestial para nós. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, de acordo com Ernest Renan, no livro Vida de Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, pequena cidade da Galileia, que antes desse importante acontecimento não teve, né, Galileia, a Nazaré, antes desse importante acontecimento, que é o nascimento de Cristo, não tive nenhuma celebridade, né, vinda de Nazaré. Toda a sua vida, né, Jesus foi chamado de Nazareno, justamente porque nasceu em Nazaré, uma cidade da Galileia, uma pequena cidade que, do ponto de vista histórico, ou de projeção econômica, ou de qualquer seja a importância, era uma cidade pequena que não tinha, né, até o momento, nenhuma importância. Uma pequena cidade, né, localizada na Galileia. O ano de nascimento de Cristo, ignora-se a data. Não se tem precisamente, não se conhece precisamente quando Jesus nasceu. Esse nascimento ocorreu sobre o reino de Augusto, provavelmente por volta do ano 750 de Roma, né? E verificando essa época, ano 750 de Roma, provavelmente, né, seja alguns anos do ano 1 da era que todos os povos civilizados datam como dia oficial do seu nascimento. Ou seja, não se tem precisamente a data em que Jesus nasceu. Provavelmente ele nasceu um pouco antes do ano 1 que nós conhecemos, que nós consideramos como o ano 1. E como é que o nosso Mestre Jesus, o Messias, chegou? Então, no livro de Herculano Pires, O Infinito e o Finito, ele fala uma frase extraordinária, ele faz uma comparação extraordinária e ele fala da chegada de Jesus, da presença de Jesus, né, que nós temos na nossa mente, de Jesus no estábulo. E ele diz o seguinte: a criança divina, entre as palhas da manjedoura, era como uma mônada celeste lançada no seio da matéria. Olha que extraordinário! Aquele feixe de luz celeste que veio, né, dos mundos superiores, ele é lançada, essa luz divina, lançada no seio da matéria. Aquele ser de elevada evolução, né, se dispõe a ser lançado no seio da matéria. Aquele ser que já não tinha nenhum envolvimento com a matéria, ele se dispõe. Aquele feixe de luz é lançado no seio da matéria. A centelha celeste era assim envolvida
na ganga da encarnação terrestre. Aquela centelha faz-se possível se envolver, entrar no corpo físico, na matéria terrestre, com os instintos animais da carne, aprendê-la ao chão do mundo. Imagina que trabalho, que fenômeno extraordinário, né? Esse ser iluminado que já não tinha mais nenhuma relação com a matéria, que já não tinha esse envolvimento físico, é um ser já totalmente livre da matéria, totalmente luz, pura luz, faz, né, presente, se permite, né, se candidata, se envolve novamente na matéria, se passa a ser dotado de instintos animais da carne e fica preso no chão do mundo. Aquele ser que totalmente livre, totalmente já desprendido da matéria do mundo, se prontifica a vir, né, se prender novamente ao chão do mundo. E no estábulo, uma manjedoura. Constata que Jesus nascera numa manjedoura rodeado de animais. Também não se tem totalmente certo, foi realmente o que aconteceu, o que não se sabe totalmente se o que aconteceu foi o que nós escutamos ou que são relatados nos livros. Existem controvérsias e alguns escritores dizem que como a casa de José e Maria era uma casa pequena para abrigar toda a família, a vinda desse novo ser, desse novo membro da família, ela ocorreu no estábulo. Provavelmente seria uma prática também comum naquele povo quando a família era humilde e numerosa. Então, o parto também é um momento delicado que necessita de uma certa privacidade. Então, provavelmente, o parto, né, foi feito no estábulo, porque a família é pobre, numerosa, precisava de um espaço para que o processo ocorresse. Provavelmente, naqueles povos, era costume, né, de um acontecimento como esse ter que ser feito fora da casa, devido à casa ser pequena, as condições, família maior, não podia abrigar todo esse processo, correr todo esse mecanismo do parto dentro da casa. Mas nós precisamos admitir como é importante essa expressão simbólica da manjedoura. É fenomenal ver Cristo na manjedoura, ali no estábulo, rodeado, né, por Maria, José e os pastores, os vizinhos que estavam por ali. E, sobretudo, é muito lindo ver essa comunhão dos animais ao redor do Mestre. Então, mostra e enaltece uma virtude muito importante para nós, que é a principal virtude que vai nos permitir evoluir, né, nos tornar seres de luz, que é a humildade. Então, ali, olhando essa imagem que nós estamos vendo aqui, a gente lembra de uma das virtudes mais importantes para que a gente possa começar a nossa caminhada em busca da nossa evolução, né, da nossa iluminação, que é a humildade. Então, nessa figura, né, a manjedoura, ela nos mostra, né, e nos enaltece essa principal virtude, que é a da humildade. Aqueles que buscam a iluminação espiritual, né, e quer ter o Cristo como modelo e guia, né, ele tem que ter humildade. Então, já no nascimento, nesse primeiro momento, o Mestre já nos passa uma grande mensagem, apontando que a nossa caminhada começa com a humildade. Só vamos nos livrar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de tantas mazelas que nós trazemos dentro de nós pela humildade. Primeiro temos que ter uma humildade de reconhecer a nossa imperfeição, os nossos vícios, né, as nossas más tendências. E a partir daí, com muita humildade, buscar a nossa iluminação. Então veja que essa imagem, né, da Jesus na manjedoura, ele já está nos dizendo, né, dando o primeiro ensinamento para nós, que precisamos ter humildade para poder. É o primeiro passo, né, é o início do caminho, é a humildade. Pois um outro símbolo, uma outra mensagem que recebemos naquela noite do nascimento de Jesus.
que é essa luz, a estrela, mostrando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso está em Mateus. Então veja, né, que o nascimento de Jesus, ele veio também simbolizado por uma nova luz. Então o nascimento de Jesus, ele coincide com a percepção de uma nova luz para a humanidade, e uma humanidade que estava sofredora, que já estava sem esperança, e essa luz, então, veio, né? Então a luz, né, representa a chegada de um ser iluminado que vai nos mostrar o caminho, vai iluminar o nosso caminho. Então, os ensinamentos de Jesus, eles devem servir para transformar, né? Então a luz vem e nos mostra um novo caminho para a nossa transformação. Também, associado ao nascimento de Jesus, vê-se a visita dos reis magos, relatada por Mateus também, que mostra-nos a sabedoria terrena curvando-se reverente ante o saber celeste e prestando-lhe as suas homenagens. Não se tem ao certo o conhecimento de quem eram os reis magos, mas provavelmente eram pessoas muito esclarecidas, de muito conhecimento, porque seguiram toda uma mensagem, né, de acordo com a história, vindo dos céus. Então, eram pessoas que tinham certo conhecimento, provavelmente de astronomia, eram pessoas que tinham conhecimento das escrituras, porque sabia da chegada do Messias, conhecia as escrituras sagradas. Então eram pessoas que tinham conhecimento, que tinham sabedoria e que, né, vieram e se curvaram ante a esse ser celeste, prestando-lhe homenagens, mostrando aí o quanto esse ser, ele tinha uma importância, ele veio com uma grande missão. Então os sábios, né, essa figura dos magos mostra os sábios, as pessoas que têm um conhecimento, né, não só conhecimento, mas tinha uma sabedoria, né, uma sabedoria que, além disso, um crescimento espiritual que permite que ele se curve, reconheça a grandeza desse ser iluminado que chegou no planeta para ajudar o desenvolvimento desse planeta e lhe presta homenagens. Então, os presentes que eles trouxeram, né, é uma homenagem diante desse ser extraordinário que tinha acabado de chegar no planeta. Então, todos esses passos, né, não se tem conhecimento se realmente ocorreu, mas todos esses símbolos vai nos mostrando como esse ser tão iluminado, a grandeza dele, a importância dele, da chegada desse ser para a humanidade. Em seguida, né, relacionado, né, ao nascimento do Cristo, vem a informação da fúria de Herodes. Então, Herculano Pires, no livro O Infinito e o Finito, fala da fúria de Herodes, o Grande, e de Jerusalém, com ele, revela-nos a hostilidade ciumenta dos grandes da terra contra os verdadeiros emissários do alto. Então veja a reação furiosa, né, daqueles que se sentem muito grandes, poderosos na terra. Então toda vez que surgem no planeta aqueles verdadeiros emissários que vêm do céu, propondo um novo ponto de vista, um novo caminho, né, propondo a renovação, a transformação da humanidade, toda vez que um ser vem com esse propósito lá do alto, ele encontra a fúria daqueles que são grandes na Terra, mas que não têm sabedoria, não têm uma evolução espiritual para aceitar, abrir mão dos seus poderes, né, em função de mudanças importantes na humanidade. Então, quando Cristo chegou com uma nova proposta, uma nova proposta de vida, uma nova forma de ver o Pai Celestial, uma nova forma de ver os nossos semelhantes, toda essa nova visão que o Evangelho de Jesus trouxe para nós,
ele encontrou os adversários da luz, os adversários da evolução, que são encontrou os guardiões do atraso, da ignorância. E aí, desde criança, ele já sentiu a fúria desses grandes da Terra. Então, Herodes, no início, já começou a perseguir, já começou uma perseguição de Jesus. Muitas crianças, de acordo com a história, foram assassinadas, e Maria e José, na foto de baixo, ela vai para o exílio, vai para fora, José e Maria salvando aí Jesus da fúria de Herodes. Mas muitas outras crianças pereceram nesse momento. E o Natal, o Natal espírita, como é o nosso Natal? De acordo com Herculano Pires, no livro Infinito e o Finito, ele diz que ele fala um relato de como deve ser o Natal espírita. Nós conhecemos toda a tradição, acompanhamos todos esses símbolos, essas histórias que a gente recebeu ao longo dos nossos ancestrais, de como se deu a vinda de Cristo, como ocorreu a chegada, toda essa história. E o Espiritismo, como é que é o engajamento do Espiritismo dentro da história de Natal? Então, o Herculano Pires diz o seguinte: tem o Espiritismo o mais profundo respeito pelo sentido alegórico de episódios como o de Natal. Ou seja, temos um profundo respeito por todas essas tradições, por todos esses símbolos que nós falamos, porque sabemos que esses símbolos não surgiram do nada. Ele é fruto de todo um conhecimento, de toda uma tradição que a humanidade traz. Muitas das tradições que a gente vê, elas surgiram a partir de tradições pagãs que já existiam, mas a gente vê em cada símbolo o desejo do homem de se tornar pessoas melhores, engajando esses símbolos, aliando esses símbolos à vida do Mestre Jesus. Então ele diz o seguinte: nós temos o mais profundo respeito pelo sentido alegórico de episódios como o de Natal. Nós sabemos, estamos totalmente conscientes de que muitos acontecimentos não ocorreram como foram relatados, as datas não são reais, muitas coisas foram fantasiadas, foram modificadas. Temos todo esse conhecimento, sabemos de tudo isso, mas temos um profundo respeito por tudo isso, e Herculano continua: por isso, o Natal espírita não se reveste de formalidades exteriores, mas não deixa de considerar o sentido espiritual do grande evento cristão. Ou seja, respeitamos, temos consideração, mas não devemos nos revestir de formalidades exteriores. O que importa é compreender que a história do Natal, profundamente ligada à tradição espiritualista da evolução terrena, traz para o homem de hoje a mensagem eterna da renovação humana através dos séculos, pelo desenvolvimento das forças do espírito. Então a gente vê que existe toda uma história, todo um simbolismo com relação ao Natal, mas o que importa? Importa é a gente saber, dentro de toda essa história, de toda essa evolução, existe uma mensagem de renovação humana, que essa mensagem vem sendo transmitida através dos séculos, pelo desenvolvimento da força do espírito. Então, estamos evoluindo lentamente, vemos evoluindo lentamente, e dentro de toda essa história, existe aí uma mensagem de renovação do homem. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Olha que bonita essa frase de Herculano. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve renascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor
se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Então, aí, nessas frases, Herculano nos chama para o desenvolvimento, Cristo nascer dentro de nós, ou seja, é um movimento individual, é um movimento que cada um de nós vai ter que fazer. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve renascer. É uma mudança, é uma atitude, é uma transformação individual. E aí ele chama, fora loucura esperar a reforma do mundo, tem o homem reformado. Então só podemos promover reformas no nosso planeta quando cada um de nós, fizer a sua reforma. Jamais vamos conhecer povos cristãos sem edificar a alma cristã. Não podemos querer que existam povos que sigam os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe para a gente, se a gente mesmo não nos tornar uma alma cristã. Cada indivíduo que vai fazer a sua parte para a gente poder ter o todo reformado, evoluído. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós. Ou seja, o trabalho é individual. Cada um faz a sua parte para que possamos conseguir ter o todo, como a gente tanto sonha, um todo de amor, de paz, de harmonia, essa felicidade que a gente tanto busca, esse bem-estar que a gente tanto busca, essa paz, ela só vai existir quando cada um de nós fizer a sua parte, cada um de nós promover a sua transformação. E aí, eu coloquei no nosso estudo uma oração, psicografada pelo Chico e ditado por Emmanuel, que o nome dessa mensagem é Diante do Natal. É uma oração, na verdade, é uma mensagem, mas é uma oração diante do Natal, onde Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz essa belíssima oração. E ela diz o seguinte: Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria. Olha quanta coisa que nós temos para agradecer a Jesus no Natal. A música da oração, esse bem-estar que a oração nos traz, que é como uma música, que é quem que nos ensinou a orar? Quem foi que nos ensinou a orar? Foi Jesus. Ele nos ensinou a mais bela oração, que é o Pai Nosso. Agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a alegria, o bem-estar que a fé nos traz, essa segurança que a fé nos traz, que nos dá esse bem-estar, que não estamos só, que estamos acompanhados. Regozijo da fé, aquela sensação de que ocorra o que ocorrer, o que possa ocorrer, nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados diante das nossas provas, das expiações, diante dos obstáculos, nós estamos sendo observados, nós estamos amparados por nosso Pai Celestial. Então Jesus nos ensinou isso, nos mostrou que Deus é o Pai, que está sempre ao nosso lado, que está sempre nos amparando, que é bom, que Deus é bom e que Ele não nos desampara, não nos deixa órfãos. Então, o regozijo da fé, Jesus nos ensinou. A mensagem do amor, exaltando o amor, a virtude mais importante, o sentimento mais importante. E a alegria do lar. Jesus nos convida a viver em família. E o Natal, lembra a alegria do lar. Às vezes a gente se desentendeu durante o ano todo, teve as desavenças em família, tudo. Mas no Natal está todo mundo rodeado ali, feliz, compartilhando aquela noite. Então veja só, diante do Natal a gente lembra da alegria do lar. Pelo menos uma noite, a maioria das famílias se reúne, se confraterniza. E isso é devido à vinda do Mestre diante do Natal. O apelo à fraternidade, Jesus nos ensinou, o apelo à fraternidade. Quantas pessoas, dia do Natal, liga para o outro, diz Feliz Natal, ou ajuda, compra alguma coisa para uma pessoa mais humilde, ajudam. Como a fraternidade se torna um pouco mais visível na época do Natal. Também o júbilo da esperança, nos tornamos mais esperançosos porque vimos as famílias mais unidas nessa noite,
temos uma fraternidade mais, né, uma atitude de fraternidade, e aí vem a esperança. Né? Tanta coisa boa aqui, diante do Natal, a gente pode relembrar que ocorreram naquele ano, a esperança, a bênção do trabalho, como é bom ter trabalho, como é bom poder, né, o labore é muito bom, trabalhar, né, a oportunidade de poder agir, a confiança no bem, aquele otimismo, né, de que as coisas vão dar certo, né, que não estamos de todo mal, o tesouro da paz, a palavra da boa nova do Evangelho, que recebemos um conhecimento extraordinário que Jesus nos trouxe. Né? A gente estava perdido antes da vinda do Mestre. Com o Mestre, a gente encontrou o caminho. Nós não tínhamos um caminho ainda, a gente estava perdido, a gente não sabia como lidar com o mundo, como lidar com a divindade, como lidar com os nossos irmãos, com os nossos familiares. A gente não tinha ainda uma noção clara de como isso poderia acontecer. A Boa Nova nos trouxe todo esse conhecimento e nos deu confiança no futuro. Não só do futuro de amanhã, mas nas vidas, né, nas próximas reencarnações, né, ganhamos confiança no futuro. Entretanto, ó Mestre, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós pedimos algo mais. Ó Jesus já nos deu tanto. E aí nessa oração, né, Emmanuel diz: entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Que podíamos querer mais do que já recebemos? Falamos aqui do conhecimento da oração, na alegria da fé, né? Falamos da mensagem do amor, da alegria do lar, do apelo à fraternidade, do júbilo da esperança, da bênção do trabalho, confiança no bem, tesouro da paz, da tua paz, paz no Cristo, né? Conhecimento todo que Jesus passou na Boa Nova, nos deu confiança no futuro. Que mais queremos? E aqui nessa oração, Emmanuel diz: de corações voltados para o teu coração, te pedimos algo mais. E aí pede: concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Então, que bela oração, né? Que Emmanuel nos ensinou, nos passa, da necessidade de coragem, de humildade, né? De reconhecer a nossa condição, humildade para que tenhamos coragem de seguir os exemplos do Mestre. Para concluir, eu queria falar sobre o espírito de Natal. Então, nessa época do Natal, a gente vê o apelo do comércio, do consumismo. Muito poucas pessoas, elas gastam tempo, gastam um tempo refletindo sobre o espírito do Natal. E o espírito do Natal, ele passa a ser a compra, o shopping, né, a comida, o que vai comer, o que vai cozinhar. Então, esse passa a ser o espírito do Natal. Então, o espírito do Natal deve ser entendido a revivência dos ensinamentos de Jesus. A gente gasta muito tempo no comércio, preocupado com o que a gente vai comprar, que presente a gente vai dar, o que a gente vai receber, né, o que a gente vai comer, e esquece, né, do verdadeiro espírito do Natal, que seria, né, o espírito do Natal é a revivência dos ensinamentos de Jesus, a importância, né, do papel de Jesus, né, na nossa vida. Então, o espírito do Natal ele deve ser entendido como uma revivência dos ensinos de Cristo, né, em cada uma das nossas ações. Não há necessidade de esperarmos o ano todo para nos comportar e para comemorar o Natal. O Natal é todo dia. Todo dia nós temos que estar alegres, unidos, em família, né, numa atitude de fraternidade, de apoio uns aos outros, de alegria. A gente não precisa chegar o final do ano para estar assim, né? Natal é todo dia. Então esse deveria ser o espírito de Natal. Todo dia saber que Jesus veio para nos trazer, para nos mostrar o caminho, nos trazer paz, alegria, né, progresso. Então esse deve ser o espírito do Natal em todos os nossos dias, e não só no final do ano, né? Todo dia
nós temos que ter simpatia um pelos outros, né? Atitudes de fraternidade, não só na família, mas, né, com os nossos vizinhos, com nossos familiares distantes, com os nossos amigos. A gente às vezes procura o Natal para comprar ou para doar algo para outra pessoa, doar uma bolsa para a família, né, ajudar alguém. Mas, na verdade, isso deveria ser uma rotina na nossa vida. Então, no Natal, a gente distribui os excessos que temos, mas nós deveríamos, todos os dias do ano, distribuir os excessos das coisas que temos. Então, o espírito de Natal, né, ele tem que ser melhor entendido. A gente, né, nessa loucura toda do apelo do comércio, a gente acha que Natal é só essa loucura de compra, de conseguir, de cozinhar, de ter coisas, um excesso dentro de casa. Mas isso não é verdade. Na verdade, o verdadeiro espírito de Natal, né, a noite de Natal, o ideal é que seja uma noite de oração, de recolhimento, de lembranças dos ensinamentos de Jesus. É claro que somos humanos, estamos no planeta, gostamos de ver o Papai Noel, gostamos de comer uma coisa diferente, gostamos de presentear ou receber um presente, mas isso não pode ser a principal atividade nossa no Natal. Essa não deve ser a principal, isso deve ser algo secundário. Nós, como espírita, com todo o conhecimento que nós temos da doutrina e do nosso ponto de vista, né, do Evangelho de Jesus, nós temos o Natal, é importante a gente estar em família, se alimentando, dar um presente ou receber um presente, mas não pode ser o principal. O principal, né, a principal é a gente reviver os ensinamentos de Jesus, né, é um dia de oração, é um dia de lembranças, de cultivar Jesus dentro de nós, e isso não só no Natal, mas é uma atitude que devemos ter, né, todos os dias da nossa vida. Simpatia, união de família é excelente na noite de Natal, mas isso deve ser diariamente. Doar, ajudar os semelhantes, ótimo dia de Natal, mas tenhamos a consciência de que isso deve ser atitudes diárias de todo cristão. Então, o espírito de Natal verdadeiro é o do espírito cristão, aquele espírito de fraternidade, de amor, de caridade, né, de estar alegre, feliz, né, satisfeito com a vida, não só no dia de Natal, na noite de Natal, mas todos os dias. Então, eu agradeço a atenção de vocês e com isso finalizo esse estudo. Clarice, a gente te agradece, né? Foi emocionante. Como nós já estamos muito em cima da hora, né? Agradecer a todos vocês e já vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá? Porque já são quase 9 horas. Já são 9 horas, tá? Ai, Maurício, eu me empolguei com o tema e não vi a hora. Pois é. Me desculpa. Denise, faz a prece de encerramento para nós? Faz sim, gratidão. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecer a nossa irmã Clarice pelas palavras, né, que nos deu não só esclarecimento, mas também orientações, né, de como devemos viver o Natal. Muito obrigada, Senhor, por tudo, e que possamos colocar em prática. E nessa época que estamos passando, ter mais amor no coração. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Um grande abraço a todos, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.